Quando se fala na fundação dos Estados Unidos, a mente é imediatamente transportada para 1776, com os rostos conhecidos de George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Mas e se te disséssemos que essa é apenas uma parte do quebra-cabeça? Que a história oficial, apesar de poderosa, é incompleta, e que os verdadeiros fundamentos da nação americana foram lançados muito antes da independência? A história que conhecemos pode ser uma superfície polida, enquanto nas profundezas repousa um enredo muito mais antigo, misterioso e deliberadamente esquecido. Antes de bandeiras serem hasteadas e hinos entoados, havia trilhas ocultas, documentos não reconhecidos e símbolos espalhados como pistas em um tabuleiro maior. Existem indícios de que a América era parte de um plano ancestral, anterior à própria ideia de democracia moderna. Um plano envolvendo poderes antigos, mapas apagados e conhecimentos herdados que ultrapassam o tempo e a lógica cartesiana. A narrativa tradicional muitas vezes apresenta os Estados Unidos como um experimento novo, um projeto construído a partir da razão iluminista e da luta por liberdade. Mas há outra versão, sussurrada por estudiosos alternativos, rabiscada nas margens de arquivos censurados, que revela algo mais profundo. Uma América predestinada a algo maior, escolhida, não apenas formada. E talvez guiada por mãos invisíveis. Esse mapa invisível da história americana não é uma metáfora vazia. Ele pode ser rastreado em monumentos, alinhamentos urbanos, tratados desaparecidos e relatos esquecidos. Como uma trilha de migalhas, esses vestígios sugerem que o surgimento dos Estados Unidos foi menos espontâneo do que imaginamos e muito mais ritualístico, simbólico e conectado com forças ocultas da história. Ao longo deste vídeo, você será conduzido por esses corredores esquecidos da história. Não para negar o que aprendemos, mas para aprofundar. Porque talvez a verdade sobre a fundação americana não esteja nos livros escolares, mas sim nas entrelinhas, nos símbolos e nas histórias que tentaram apagar. Está preparado para caminhar fora do roteiro oficial? Muito antes de 1776, a terra hoje chamada de Estados Unidos já era palco de grandes histórias. Povos como os Hopewell, os ancestrais puebloanos e os construtores dos montes de Cahokia deixaram para trás estruturas que desafiam a lógica tradicional. Montículos em formato de serpente, observatórios astronômicos com alinhamentos perfeitos e cidades com milhares de habitantes. Tudo isso antes de qualquer colono europeu pisar por ali. Quem eram esses povos? E por que suas histórias quase desapareceram dos livros de história? Cahokia, por exemplo, tinha uma população comparável a Londres no mesmo período. Era uma metrópole de terra e madeira com templos e pirâmides escalonadas. Mas seu desaparecimento repentino levanta suspeitas. Teriam sido vítimas de catástrofes naturais? Conflitos internos? Ou algo muito mais obscuro? Alguns estudiosos sugerem que essas civilizações possuíam conhecimento energético e espiritual que desafia nossa compreensão moderna, e que talvez tenham sido silenciadas por esse motivo. Mapas antigos, como o Vinland Map e o de Piri Reis, indicam que exploradores europeus já sabiam da existência do Novo Mundo séculos antes de Colombo. Há relatos de templários, navegadores fenícios e até chineses que teriam alcançado as Américas. Mas essas narrativas são sistematicamente desacreditadas, como se houvesse um esforço consciente para proteger uma linha do tempo conveniente. Por quê? Além disso, inscrições enigmáticas e estruturas que lembram as culturas do Oriente Médio e do Mediterrâneo já foram encontradas no interior da América do Norte. Pedras com supostos escritos fenícios, runas nórdicas em locais isolados e relatos indígenas sobre homens de pele clara que vieram dos céus ou das águas. Teria havido uma presença antiga de civilizações avançadas bem antes da colonização? Ou seriam ecos de algo ainda maior, uma América como herdeira de um mundo pré-diluviano?
O que existia na América antes de 1776 é muito mais do que se ensina. Era um continente vivo, pulsante e misterioso, com culturas sofisticadas e talvez conexões globais. O silêncio sobre esse passado não é apenas negligência histórica. Pode ser a chave para entender por que a América foi escolhida como palco de algo maior. Algo que ainda estamos tentando decifrar. Quando pensamos nos fundadores dos Estados Unidos, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, geralmente nos vêm à mente imagens de líderes iluminados pela razão, erguendo uma nação sobre ideais de liberdade. Mas há uma camada menos conhecida nessa história. Uma camada feita de documentos desaparecidos, cartas ocultas e reuniões secretas. Haveria manuscritos contendo planos, códigos ou profecias que moldaram o destino da América muito antes da assinatura da independência? Benjamin Franklin, por exemplo, era mais do que um inventor e diplomata. Ele tinha acesso às sociedades científicas e esotéricas da Europa e trocava correspondências com pensadores herméticos. Algumas dessas cartas desapareceram misteriosamente após sua morte. Há quem diga que ele teria sido guardião de um manuscrito europeu antigo, com instruções para erguer uma nova Atlântida no solo americano. Uma civilização modelo, construída sobre conhecimento ancestral. Já Thomas Jefferson possuía uma das bibliotecas mais vastas do continente e estava obcecado por civilizações antigas. Entre os documentos que ele estudava estavam textos que tratavam do Egito, da Grécia, dos hebreus e dos povos nativos da América. Segundo relatos, ele se interessava profundamente por mapas antigos que apontavam para estruturas desaparecidas no interior do território americano. Após sua morte, parte de sua coleção sumiu dos registros. E o que dizer das notas secretas do Congresso Continental? Há rumores de que, durante os anos turbulentos da independência, certos encontros entre os fundadores foram registrados em diários que jamais vieram a público. Nesses textos, haveria relatos sobre sonhos recorrentes, visões, presságios e até encontros com povos indígenas considerados guardiões do segredo da terra. Por que esses registros nunca vieram à tona? Estariam escondidos ou foram destruídos para manter o mito sob controle. A fundação da América pode ter sido guiada por algo muito maior do que política. Alguns estudiosos alternativos acreditam que os fundadores tinham consciência de que estavam erguendo mais do que um país. Estavam cumprindo uma missão antiga. Um renascimento de ideias enterradas com civilizações desaparecidas. Uma nova terra prometida. E os manuscritos perdidos seriam as chaves que faltam para entender o real propósito dos Estados Unidos. Washington, D.C. não foi construída ao acaso. Diferente de outras capitais, ela foi planejada desde o início, milimetricamente desenhada, cheia de simbolismos, alinhamentos e proporções incomuns. Pierre L'Enfant, o arquiteto francês responsável pelo projeto, teria se inspirado em traçados de cidades antigas, mapas sagrados e princípios geométricos que remontam às civilizações do Egito e da Grécia. Mas a pergunta é: por quê? O Capitólio, a Casa Branca, o monumento a Washington, o obelisco, todos parecem seguir um padrão invisível, como se estivessem posicionados de acordo com estrelas ou constelações. Pesquisadores já notaram que certas ruas formam figuras geométricas perfeitas, como pentagramas, triângulos e até símbolos que lembram constelações do zodíaco. O eixo central da cidade aponta para eventos astronômicos específicos em determinados dias do ano. Seria isso coincidência ou uma tentativa de canalizar energias cósmicas? Há quem diga que a cidade foi erguida como um grande talismã moderno, uma espécie de artefato urbano projetado para conectar a Terra ao céu. O obelisco de Washington, por exemplo, não é apenas um monumento. Ele tem proporções que remetem ao obelisco de Heliópolis, no Egito, associado ao culto solar. O domo do Capitólio é muito parecido com os domos das catedrais renascentistas, que simbolizavam o céu na terra. O que os fundadores estavam tentando evocar?
Alguns estudiosos afirmam que Washington, D.C., foi construída como uma espécie de portal político-espiritual do mundo moderno. Um novo centro de comando, não apenas para uma nação, mas para uma civilização destinada a liderar o mundo, não pela força, mas por princípios simbólicos herdados de tempos remotos. A geometria sagrada usada na capital americana é a mesma presente em Stonehenge, nas pirâmides e em templos hindus, um elo invisível que une tempos e espaços distintos. Se tudo isso for verdade, então a capital dos Estados Unidos não é apenas o centro do poder político. É um livro de pedra e concreto, escrito com símbolos antigos, esperando ser decifrado. E aqueles que compreendem sua linguagem, compreendem os segredos da própria fundação americana. Pegue uma nota de $1. Observe atentamente. O que você vê? Um olho dentro de uma pirâmide, uma águia segurando 13 flechas e 13 folhas de oliveira. A frase Novus Ordo Seclorum, nova ordem dos séculos. Todos esses elementos são vistos como meros adornos por muitos, mas na verdade são peças de um enigma oculto. Seriam esses apenas símbolos patrióticos? Ou mensagens codificadas deixadas por aqueles que sabiam mais do que contavam? A pirâmide inacabada representa algo que ainda está em construção. Um projeto, talvez, que vai além de nações ou governos. O olho que tudo vê, geralmente associado à vigilância divina, pode também ser interpretado como um símbolo de conhecimento ancestral, um elo entre o homem e o cosmos. Mas por que colocá-lo em uma cédula de dinheiro? A resposta pode estar na ideia de que o verdadeiro poder não está apenas na força bruta, mas no controle da informação, da fé e da economia. Monumentos espalhados por Washington e por todo o país carregam mensagens semelhantes. O Lincoln Memorial lembra um templo grego. O Jefferson Memorial ecoa o Panteão de Roma. Até mesmo o layout do Pentágono, com seus 5 lados simétricos e eixo central, remete a símbolos esotéricos antigos. Isso não é mera estética, é linguagem, uma forma silenciosa de comunicar valores, ideias e intenções para aqueles que sabem interpretar. Durante séculos, civilizações usaram a arquitetura e a iconografia para comunicar segredos aos iniciados. Dos templos maias às igrejas medievais, dos hieróglifos egípcios às mandalas orientais, sempre houve uma camada visível e outra oculta. A América, ao que tudo indica, seguiu esse mesmo padrão. Os símbolos estão diante de nós, mas foram banalizados, repetidos ao ponto de parecerem inofensivos. Mas será que alguma vez realmente os compreendemos? Talvez essas mensagens ocultas estejam nos dizendo que a fundação dos Estados Unidos foi guiada não apenas por ideais políticos, mas por um propósito maior, um experimento civilizacional que transcende a própria história conhecida. E se for verdade que esses símbolos são peças de um quebra-cabeça, então a América é mais do que um país. É um código, esperando para ser decifrado. Nos livros de história, aprendemos sobre a famosa expedição de Lewis e Clark, enviada por Thomas Jefferson para explorar o território recém-adquirido da compra da Louisiana. Uma missão de mapeamento, de coleta científica, aparentemente simples. Mas há relatos não oficiais que sugerem outra intenção: a busca por algo que não consta nos mapas, um segredo enterrado no coração do oeste americano. Antes mesmo da partida, Jefferson entregou a Meriwether Lewis um conjunto de instruções altamente confidenciais. Fontes raras mencionam que ele deveria buscar lugares de poder, estruturas estranhas, formações geológicas incomuns e relatos de povos nativos sobre portais e cidades de pedra. Durante a jornada, alguns trechos do diário de Lewis foram misteriosamente perdidos. Outros foram censurados, e há cartas em que ele escreve sobre ruídos metálicos no interior das montanhas e luzes que dançavam no céu noturno. Ao cruzarem as montanhas rochosas, os exploradores teriam se deparado com algo que ultrapassava a compreensão. Algumas versões falam de uma entrada para uma rede de túneis subterrâneos. Outras mencionam ruínas tão antigas quanto o tempo. Nenhuma dessas descobertas entrou nos registros oficiais. E pouco tempo depois,
Lewis foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas, oficialmente por suicídio, mas sem que houvesse um motivo claro. Teria ele dito demais? Há ainda mapas antigos de tribos indígenas que mostram regiões sagradas no que hoje é o estado de Utah e em partes do Colorado, locais que são evitados até hoje por certas comunidades. Dizem que são terras não destinadas aos vivos. Curiosamente, o governo americano tem áreas restritas justamente nessas regiões, como se houvesse algo lá que não devesse ser encontrado. Áreas essas onde satélites não registram imagens de alta resolução e onde missões científicas raramente são permitidas. A expedição de Lewis e Clark talvez tenha sido muito mais do que um marco da expansão americana. Talvez tenha sido uma tentativa de reconectar os Estados Unidos com um segredo ancestral enterrado no próprio solo. Um portal simbólico ou literal, que representava um elo perdido entre os fundadores e os verdadeiros guardiões do conhecimento. E como tantas outras histórias, essa também foi apagada, deixada à margem dos livros. Mas quem escava com atenção ainda encontra os rastros. Quando falamos em povos originários dos Estados Unidos, normalmente lembramos de nomes como os Sioux, Apaches ou Navajos. Mas antes deles, existiram culturas ainda mais antigas, civilizações inteiras que desapareceram misteriosamente e sobre as quais pouco se fala. Quem eram os construtores dos montes de Cahokia, as cidades de pedra no Novo México, ou os túneis subterrâneos encontrados nos Apalaches? O sítio arqueológico de Cahokia, por exemplo, abrigava uma cidade com mais de 20.000 habitantes por volta do ano 1100, mais populosa do que Londres na mesma época. Era um centro sofisticado de astronomia, comércio e espiritualidade. E, no entanto, sua origem permanece um enigma. Ninguém sabe ao certo de onde vieram seus habitantes, nem por que desapareceram. E o mais curioso, seus montes seguem um alinhamento astronômico preciso, como se tivessem sido erguidos para observar algo mais, algo que o céu já não mostra. No sudoeste americano, as ruínas dos Anasazi, hoje chamados Ancestral Pueblo, revelam uma cultura que conhecia os ciclos celestes, construía cidades em penhascos e escavava passagens secretas nas rochas. Muitas dessas estruturas têm acústica incomum e algumas câmaras parecem ter sido feitas para rituais com som e luz, como se ali se ativasse algo mais do que uma cerimônia espiritual. Os descendentes dos Anasazi falam de povos das estrelas e mestres da terra que os ensinaram antes de desaparecerem. Curiosamente, os próprios registros governamentais sobre escavações nessas áreas são escassos ou censurados. Há rumores de artefatos recolhidos por agências federais e jamais divulgados. E quando tribos nativas tentam preservar essas áreas, frequentemente enfrentam obstáculos jurídicos e interesses privados. O silêncio sobre esses povos não é apenas um apagamento histórico. É a negação de uma origem que poderia mudar toda a narrativa da humanidade no continente americano. A verdade é que os povos ancestrais da América guardam mais do que histórias de resistência. Eles são os herdeiros de uma sabedoria esquecida. Suas lendas, símbolos e geóglifos são chaves para decifrar o passado. Um passado que talvez os fundadores americanos conhecessem melhor do que imaginamos. Talvez, por isso, tenham construído uma nova nação, exatamente sobre essas ruínas. A história oficial dos Estados Unidos é uma narrativa elegante. Uma nação nascida da liberdade, iluminada pela razão e guiada por homens visionários. Mas como vimos, por trás desse retrato idealizado existe uma trama mais densa, cheia de camadas, segredos e intenções ocultas. As evidências estão por toda parte, mas passam despercebidas porque fomos ensinados a não enxergar além da superfície. As datas, os monumentos, as construções e até o dinheiro americano carregam símbolos que parecem ter sido posicionados com um propósito. Não estamos falando apenas de códigos secretos, mas de um plano, ou no mínimo de um padrão, que liga os fundadores da nação a conhecimentos muito mais antigos. É como se a América tivesse sido construída para ser mais do que uma pátria, um experimento.
Um projeto arquitetônico, espiritual e histórico em escala continental. E não se trata de teoria da conspiração, mas de lacunas históricas gritantes. De manuscritos que desapareceram, de expedições canceladas, de registros oficiais que evitam perguntas profundas. O que não é dito pode ser tão revelador quanto o que está documentado. O verdadeiro mistério não está nas sombras, está diante de nós, esculpido em pedra, impresso em cédulas e ecoando nos discursos que moldaram um país. A América pode não ter sido fundada apenas por patriotas, mas por iniciados, por homens que talvez soubessem que estavam dando continuidade a algo muito maior, algo milenar. O próprio nome Estados Unidos da América pode carregar mais do que geografia. Pode representar a união simbólica de antigos saberes. E talvez por isso esse país ainda mova o mundo, porque carrega em suas raízes uma força esquecida. No fim das contas, a verdade está mesmo escondida à vista de todos. Basta olhar para o alto de um obelisco, para o centro de uma nota de dólar, para o traçado de uma capital. Ou ouvir o silêncio entre as palavras da história. Quem ousar buscar, talvez comece a lembrar.